Para fazer essa alça, a gente vai precisar do fio de malha, 2 mosquetões, uma agulha mais fininha, nesse caso eu tô usando a número 4, agulhão ou agulha de tapeçaria para fazer os arremates, uma tesoura e a agulha que a gente vai fazer a nossa alça, que essa aqui é a número 7, porque o que acontece? A gente precisa de uma alça com os pontos mais apertadinhos para ela ficar bem firme e não esticar na hora que a gente for usar. Vamos iniciar o nosso trabalho já colocando os pontos, 4 pontos baixos dentro do nosso mosquetão. Nesse caso aqui, a minha agulha entra bem perfeito. Caso vocês tenham um mosquetão aí que seja menor, esse espaço, usem uma agulha com a numeração menor para passar o fio e a agulha por dentro desse espaço aqui. A gente deixa um pedaço de fio, uns 15, 20 centímetros para fazer o arremate depois de pronta. Vamos laçar o fio e trazer para dentro do nosso mosquetão. Feito isso, sempre deixem essa a parte do fio aqui, a ponta, para este lado aqui, ó, fazendo este desenho aqui, ó. Que agora, quando a gente for fazer os outros pontos, a gente já vai arrematar um pouco deste fio. Feito isso, a gente laça o fio e fecha o nosso primeiro ponto baixo. Notem que ele fica meio frouxinho, mas agora a gente já vai guardar um pouco desse fio nos próximos pontos, ó. Coloca a agulha dentro do mosquetão, laça o fio por trás, puxa e volta por dentro do mosquetão. Laça o fio pela frente, notem que a minha agulha está pela frente do fio, ó. Laça e fecha o segundo ponto. Nós vamos fazer 4 pontos baixos. Vamos fazer o terceiro novamente, ó. Notem que eu tô guardando ele aqui junto, ó, o fio. Coloca a agulha dentro do mosquetão, laça o fio por trás, puxa, dá a altura do ponto, laça pela frente e fecha. Mais um ponto, laça por trás, puxa, laça pela frente e fecha. Completamos os 4 pontos altos. Tentem fazer a alça da bolsa de vocês com um ponto mais apertado ou utilizem uma agulha com numeração menor, como eu falei lá no início. Porque a nossa alça, a gente não quer uma alça que estica, a gente quer uma alça mais firme. Fiz meus 4 pontos, vou fazer uma correntinha. Ó, laço o fio e passo por dentro da alcinha que estava na agulha. Fiz uma correntinha. Vou virar o meu trabalho sempre da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Este primeiro ponto, a gente já fez com a correntinha. Então, eu não vou introduzir a minha agulha aqui nesse primeiro espaço. Eu vou introduzir aqui. Aqui eu já fiz, então, eu venho nesse espaço aqui. Laço o fio por trás, puxo, laço pela frente e fecho. Ponto baixo sempre no mesmo movimento sempre, tá? Por toda a nossa alça. Aqui, a gente tem 2 pontos, tá? Vocês já vão enxergar esses 2 pontos. Vou pegar aqui, ó, a minha correntinha. Ó, as 2 perninhas da correntinha, laço por trás, puxo, laço pela frente e fecho. E aqui tem mais um pontinho que a gente vai fazer pegando só uma alcinha, só uma perninha aqui, ó, para completar o nosso 4º ponto. E faço o mesmo movimento. Feito a nossa segunda carreira, vamos partir para a terceira carreira, fazendo o mesmo movimento. Uma alcinha, uma correntinha e vira o trabalho da direita para a esquerda. Aqui a gente já completou, então a gente vai na próxima correntinha. Ó, aqui tem uma correntinha que já tem este ponto da virada, nós vamos introduzir no próximo ponto. Um ponto baixo, outro ponto baixo. Então, a gente fez 1, 2, 3. E aqui, pra gente pegar o último ponto, a gente faz o seguinte, tá vendo essa alcinha aqui? A gente baixa ela assim, ó. E agora, nós vamos pegar esses 2 pontos, esses 2 fios aqui, ó. Este e este lá de trás. Pra ficar a lateral perfeita. Ó, esse e esse lá de trás. E faz o ponto normal. E assim nós vamos construindo a nossa alça. Depois a gente volta aqui e faz o arremate deste fio. Uma correntinha, vira o trabalho. A gente pode contar também, para vocês não se perderem, ó, as alcinhas que a gente tá vendo aqui, ó. 1, 2, 3,
Na quarta alcinha é onde a gente vai introduzir a nossa agulha. E fazer o ponto baixo. Chegamos no final, baixamos essa nossa alcinha e vamos pegar este fio aqui e o lá de trás. Esse movimento. Laça e faz o movimento, o último ponto. Uma correntinha, vira o trabalho, 1, 2, 3 no quarto. Notem que eu tô fazendo meu ponto bem apertado, tanto que eu nem estico para fazer a altura do ponto. Eu já trago ele e já fecho. Chegamos aqui, vamos pegar de novo esta alcinha com aquela lá de trás. Laça. Fazendo este movimento, vocês notem que a gente fica com as alcinhas todas aparecendo, ó. Tanto de um lado quanto de outro. Lembrando do nosso ponto da nossa bolsa, ó. Tá vendo ali que fica um fio por cima, ó? Lembra muito da alça que a gente tá fazendo pra gente compor a nossa bolsa. Lá faz uma correntinha, vira o trabalho, 1, 2, 3 no quarto. 1, 2. O primeiro ponto é sempre o da correntinha da virada, tá? Baixa a nossa alcinha, pega o primeiro fio e o fio lá de trás. Laça por trás e laça pela frente. E assim nós vamos repetir por toda a nossa alça, independente do tamanho que vocês queiram fazer, tá? Vocês vão repetir essa sequência de uma correntinha, vira, 2 pontos, e aí baixa para pegar o último ponto aqui, completando os 4 pontos. Vira da direita para a esquerda, né? Uma correntinha, vira da direita para a esquerda, 2 pontos e o ponto aqui da lateral. Assim por todo o comprimento da nossa alça. Eu vou continuar fazendo aqui o mesmo movimento de uma correntinha, vira o trabalho, 1, 2, 3, 4, introduzo a minha agulha, 1, 2, baixo a minha alcinha aqui para enxergar onde tá o meu fio, pego os 2 fios, ó, o dali da frente e o lá de trás, laço e faço o meu quarto ponto. E assim eu vou repetir por toda a minha alça, todo o comprimento da minha alça. Aí vocês podem fazer o comprimento que vocês quiserem. Uma alça de mão, uma alça de ombro, uma alça mais comprida, uma alça mais curta. Vou continuar aqui a repetir essa sequência. Quando chegar na altura da alça que eu pretendo fazer para nossa bolsa, eu volto com vocês para passar todas as medidas. Continuei repetindo aquela nossa primeira parte ali, que eu fiz passo a passo com vocês. E agora, ela chegou no tamanho da alça que eu quero. A nossa alça ficou com 4,5 centímetros por 35. Esse é o tamanho da alça que eu quero para minha bolsa. Lembrando que vocês podem fazer o tamanho de alça que vocês quiserem, tanto de largura quanto de comprimento. Este caso aqui, como a nossa bolsa é uma bolsa pequenininha, eu quero para carregar no braço. Então, por isso que eu fiz com 35, mas se vocês quiserem fazer uma alça de ombro, dá sim, porque é só aumentar, continuar fazendo as nossas carreiras aqui. Então, vamos começar a nossa finalização da nossa alça, colocando os pontos no mosquetão. Lembra que esse último ponto aqui a gente fazia uma correntinha para virar o nosso trabalho? Aqui a gente não vai fazer mais a correntinha para virar o nosso trabalho. Nós vamos virar o nosso trabalho sem fazer a correntinha. Agora, entra a parte do mosquetão. Estão vendo que a gente vai ter que fazer o nosso ponto aqui dentro, né? Então, vocês podem ter um pouquinho de dificuldade. Caso vocês tenham dificuldade, troquem o tamanho da agulha. Vou colocar Vocês viram que eu só virei o trabalho. Vou colocar a minha agulha dentro do mosquetão. Vou laçar o meu fio. E vou fechar o meu primeiro ponto. Vou vir dentro do meu ponto onde a gente precisa entrar, ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer a primeira parte do ponto. E fechar o meu ponto dentro do mosquetão. Laço
e fecho o meu segundo ponto. Venho no terceiro, faço a primeira parte do ponto, introduzo a minha agulha com a primeira parte do meu ponto dentro do mosquetão, laço e fecho. E venho no meu último ponto, que é aquele que a gente baixa essa argolinha para enxergar ali onde estão os pontos, ó, os fios. Pego as duas partes dos fios, laço, faço a primeira parte do ponto e introduzo a minha agulha dentro do mosquetão. Laço e fecho o meu último ponto. Vou aumentar aqui só a laçada pra gente tirar a minha agulha aqui pra não escapar. E aqui a gente ficou com as duas partes dos mosquetões, ó, com o acabamento. E agora a gente vai fazer o arremate dos dois fios. Cheguei aqui no final, a gente vai cortar o nosso fio e vai puxar todo esse fio por dentro do último ponto que a gente fez, ó. Agora, a gente vai arrematar este fio da seguinte maneira. Os dois fios a gente vai arrematar. Notem que uma parte do mosquetão fica com este acabamento aqui, ó. E a outra parte fica com este acabamento. Uma das pontas vai ficar com acabamento de correntinha, mas isso é imperceptível na hora que a gente colocar a nossa alça na bolsa e eu já vou mostrar pra vocês, tá? Ó, agora a gente vai arrematar esses dois fios com o nosso agulhão. Vou começar arrematando o fio lá do nosso início. O que a gente precisa fazer aqui? Estão vendo que esse fio aqui, ele tá vindo... Ele é deste lado aqui, ó. Se vocês puxar, vocês vão enxergar ele encolhendo lá do outro lado, tá? Mas não puxem muito para não repuxar o ponto de vocês. Eu não posso voltar com este fio por aqui, senão eu vou desmanchar toda essa parte aqui que eu já guardei dele. Então, eu vou vir aqui para a próxima carreira, ó, e vou guardar este fio por baixo dos pontos da carreira de cima. Ó, vou até o fim da carreira, guardando o fio guardando o fio na segunda carreira. O que eu vou fazer agora? Vou voltar por essa carreira aqui, porque agora eu não vou mais ter o perigo de desmanchar. E passei, ó, pelo meio dos pontos que eu fiz. O que a gente fez aqui? A gente guardou ele por baixo dos primeiros pontos que a gente fez, voltamos com ele aqui pela segunda carreira e voltamos de novo aqui. Então, isso já é o suficiente pra gente arrematar o nosso ponto e ele não vai escapar daqui, essa ponta. Ela tá 1, 2, 3 voltas aqui, ó. 3 voltas, né, ó, a primeira que a gente fez os pontos, a primeira que a gente fez os pontos em cima do fio, a segunda que a gente voltou na segunda carreira e agora que a gente voltou aqui. Então, isso aqui já é o suficiente para não desmanchar os nossos pontos, não desmanchar essa ponta aqui. Então, vocês podem esses 3 movimentos, ou vocês podem voltar aqui de novo e repetir, mas não há necessidade, tá? Essas 2 vezes que a gente fez o arremate, vocês vão notar que ele já vai se esconder por baixo dos pontos, ó. E aqui tá o arremate bem certinho, perfeito da alça de vocês. Agora, a gente vai fazer o arremate dessa ponta aqui. Agora, a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez lá na outra ponta. Nós vamos voltar por baixo dos pontos que a gente acabou de fazer, ó. Puxa. E agora, eu vou voltar... Vou baixar aqui, ó, venho com a minha agulha para esse ponto aqui e vou voltar na penúltima carreira, ó. Por baixo dos pontos da penúltima carreira que a gente fez. Vou voltar de novo por dentro aqui, ó. E aí, a gente pode cortar o nosso fio. Essas 3 voltas que a gente deu já é o suficiente. E corta o fio. E aqui está pronta a nossa alça perfeita pra gente colocar na nossa bolsa. É só chegar com o mosquetão. O mosquetão, ele sempre gira, ó. Então, é só chegar e colocar na nossa alça.
e sair por aí aproveitando a nossa alça feita de fio. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem e assim que fica o final da nossa aula de presente para vocês irem treinando o ponto e chegar na segunda-feira já afiadíssima para nossa aula.